Meus amigos, que a doce paz do grande eu sou seja sobre a sua vida e a sua alma. A mensagem do dia hoje está em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que diz assim: mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Meus queridos, nós vemos aqui uma lista de pecados que interrompe a comunhão do homem com Deus ou de Deus com o homem. Uma lista de pecados que tira o homem do céu. O tema dessa mensagem é: ficarão de fora. Ficarão de fora de onde, pastor? Do céu, da cidade santa, da glória. Aos tímidos, o presente versículo fala de pecadores. O pecado é uma desgraça que interrompe o homem de ouvir Deus, de ver Deus, de sentir Deus. A doença da alma é o pecado. É uma doença espiritual. Então nós vemos uma lista aqui. E a lista começa dizendo que os tímidos, nós entendemos pelos estudos, examinando as escrituras e as tradições, que são os apóstatas, aqueles que apostataram da fé, abandonaram a fé, os princípios, a doutrina, por covardia. Viraram as costas ao combate da fé. Esses são os tímidos, os que voltaram para trás, os que recuaram, largaram o Evangelho e o Senhor Jesus. Esses ficarão de fora, diz a Bíblia Sagrada. Viraram as costas ao combate da fé, e que em tempo de tribulação abandonaram a Cristo e seu testemunho, recuaram, voltaram para trás. Não recue, não volte, não desvie, não apostata, não abandone a fé, a doutrina, não largue o Evangelho por causa do sofrimento. O Senhor tem um galardão para você. E os tímidos que abandonaram, recuaram, não entrarão no céu, ficarão de fora, diz a Bíblia. Isso é muito sério. A Bíblia diz que eles ficarão de fora. Abandonaram o testemunho, o Evangelho, a fim de salvarem a pele própria deles. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 32, 33, Jesus diz: os que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Mas os que me confessarem, eu os confessarei diante do meu Pai. Então os tímidos que abandonaram o Senhor Jesus, que negaram a Jesus, também naquele grande dia, o Senhor Jesus os negará diante do seu Pai. Não seja tímido, segundo as Escrituras. Ficarão de fora também os incrédulos. São todos aqueles que não acreditam que Deus é o Criador, que Deus é o Senhor, que Deus fez o homem, tudo que existe, soprou nele o fôlego de vida e deu-lhe o direito de viver e ter comunhão com Ele. Mas o homem que bagunçou toda essa comunhão. Eclesiastes diz que Deus fez o homem perfeito, mas o homem procurou muitas invenções e, vamos falar um português aberto, caçou muita moda e achou. Então os incrédulos são aqueles que recusam a crer que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor. Todos que rejeitarem e não crerem que Jesus é o Salvador, que morreu na cruz, derramou sangue na cruz, para aquele que o aceita como Salvador seja salvo, ficarão de fora. Só entrará na cidade santa, na glória de Deus,
os que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas almas. Então os incrédulos ficarão de fora. Os abomináveis ficarão de fora, diz as Escrituras. São aqueles que praticam a idolatria e todos os tipos de mal, de malícias, de maldade. A alma de Deus aborrece essas criaturas e por isso ficarão de fora do céu, tendo por herança o lago de fogo, diz as Escrituras. Eu quero até ler aqui um versículo que eu separei. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, diz assim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, uma lista dos que ficarão de fora. Você não pode estar nessa lista. Se você está nessa lista, aceite a Jesus como Salvador logo, conserta a sua vida. Se você está desviado, volta logo para Jesus, porque os que estão nessa lista ficarão de fora do céu, da glória, dos planos eternos de Deus com Ele. Versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Efeminado e sodomitas está falando de homossexuais, que se não aceitarem a Jesus, não herdarão o céu, ficarão de fora. Então, meu querido, os bêbados, os roubadores, os idólatras, os abomináveis, os tímidos, ficarão de fora, diz as Escrituras. Então você precisa se render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Ele é o único que pode nos reatar a comunhão com Deus, nos reconciliar com Deus. Então os abomináveis. A Bíblia diz também que os homicidas. O homem não tem direito de tirar a vida de outro homem. Só Deus pode dar a vida e tirar a vida. Pode matar e pode dar vida. Ele é o soberano. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 13, um dos mandamentos, não matarás. Então, só há uma saída para aqueles que mataram. Arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Só assim você escapará do juízo final. Não das consequências dessa terra, mas do juízo final. E se você permanecer até o fim, ainda será salvo. Mas a Bíblia diz que os homicidas que morreram, aqueles que mataram e morreram sem aceitar a Jesus e arrepender dos seus pecados, serão ligados direto para o juízo final, para serem julgados e lançados no lago de fogo eternamente. Então, meus queridos, ficarão de fora também os fornicários. Fornicário são aqueles que se prostituem fora do casamento. Fornicação é toda e qualquer. Fornicação é toda e qualquer ação sexual fora do casamento. Efésios 5, versículo 5 diz que os fornicários não herdarão o reino de Deus. Então, fornicação é todo e qualquer sexo fora do casamento. A Bíblia diz também que ficarão de fora os feiticeiros. São aqueles que invocam demônios, espíritos malignos, mortos, fazem maldade para as pessoas, têm ligação com o paganismo, o mundo antigo, e têm ligação com as trevas, com o mundo espiritual de demônios. Ficarão de fora. Os idólatras ficarão de fora. A Bíblia diz, lá nos mandamentos, não terás outros deuses além de mim, somente a mim adorarás e servirás. Então os idólatras ficarão de fora. Nos dias de João, a idolatria permeava em todos os setores do universo. O culto ao imperador romano tinha se tornado mais vil forma de idolatria. O anticristo vai reivindicar, mas ficarão de fora os idólatras. E os mentirosos não herdarão. A Bíblia diz, João 8,44, o diabo é o pai da mentira.
E os mentirosos têm como pai o diabo. Então não deixe a mentira reinar nos seus lábios. Ficarão de fora os idólatras, feiticeiros, macumbeiros, mentirosos, roubadores, efeminados, sodomitas. Esses ficarão de fora. Aceite a Jesus, se renda a Jesus, arrepende e você não vai ficar de fora. Essa é a mensagem do dia para o seu coração. Abraço!